e vamos para a 13ª aula do curso Formação do Zero ao Trader Financiado, nossa penúltima aula teórica. Só fazendo uma retrospectiva do curso, você aprendeu sobre geopolítica, contexto macroeconômico, como que funcionam os mercados financeiros, os mercados futuros, né? Tanto americano como aqui no Brasil, como que você pode ser financiado por uma mesa proprietária e também estratégias de estatísticas para projetar o mercado com médias, desvios padrões, quartis. E agora vamos partir para um outro pilar do day trade, que é você ter um plano de trade e um gerenciamento de risco. Então, avançando aqui na aula, o plano de trade ele deve ser um reflexo do seu objetivo de vida. Boa parte dos traders, né, eles acabam fracassando por um motivo simples. Eles não têm um plano de trade ou quando o trader cria um plano, é um plano genérico, né, sem pensar sobre seus objetivos de vida, seus sonhos, que não conecta, né, com a sua realidade e acaba não conseguindo tirar do papel, né, e executar na tela ali no dia a dia o seu plano definido. E trago essa frase para reflexão, né? Sem uma direção clara, qualquer caminho serve, né? Então, sem um plano definido, o trader acaba ficando, né, suscetível a gatilhos emocionais que nós vamos ver na aula 14, a última aula, não é a última à toa, né? Porque são gatilhos que podem acabar com toda uma trajetória boa que você esteja realizando, seja em uma semana, um mês, 3 meses. Se você deixar gatilhos emocionais de ganância e medo, principalmente, tomarem conta do seu dia de trading, fúria também, né? Raiva do mercado, tentando recuperar algum eventual dinheiro perdido, você acaba estragando resultados consolidados de grandes períodos e destruindo, né, a sua confiança de fazer isso dar certo. Então, o seu plano precisa ser personalizado para você, realista, e alinhado com seus objetivos de vida, para você seguir firme na sua disciplina no dia a dia, na hora de na sua jornada do day trade. Então, eu trago um conceito que pode te ajudar a definir um plano de trade dentro da sua realidade. Você aplicando o método SMART. O que seria esse método SMART? O seu plano precisa ser específico, mensurável, atingível, relevante e com prazo definido. Então vamos destrinchar cada item desse que tem uma sigla que tem uma letra na sigla SMART. Então S de specific em inglês, né? Específico. O seu objetivo precisa ser, o seu plano precisa ser objetivo, claro e direto. Tem até um exemplo ali. Eu quero conquistar minha liberdade financeira em 10 anos. Então, eu vou fazer aqui o curso do Zero ao Trader Financiado, estudar em afinco, praticar, né? E fazer um teste numa mesa proprietária, passar a ser remunerado. E em 10 anos quero ter minha liberdade financeira. Isso é um plano específico. Mensurável, você deve conseguir medir o seu progresso, né? Então, durante o seu dia a dia de trading, você analisa seus relatórios de performance e busca ali uma taxa de acerto de 70%, conforme exemplo ali. Quero ter uma taxa de acerto média de 70% ao longo da minha jornada. E você sempre vai estar analisando isso e buscando melhorias com base nesse parâmetro mensurável. Atingível. Seja realista com a sua meta, de acordo com o seu nível de conhecimento atual. Você é iniciante? Você vai operar com uma mesa proprietária com o menor plano possível, porque você está suscetível, né, a muita coisa, e se você vier a perder a conta, vai estar perdendo um pouco. Ou deposita em uma margem de uma corretora, se você preferir. Deposita pouco, o menor lote possível, porque você está no início. Um outro exemplo ali, né? Com a margem que eu tenho, consigo operar com 3 contratos e fazer uma meta de R$ 300 com um risco moderado. Então, né? É uma meta atingível de acordo com a margem disponível. Relevante, o objetivo precisa fazer sentido com o seu propósito de mercado. Conforme exemplo ali, quero fazer a transição de carreira
e passar a viver de mercado financeiro no longo prazo. Está um pouco indefinido ali o longo prazo, né? E aí vem o T de temporal, time bound, que é definir prazos para alcançar cada objetivo. Senão a meta fica aberta, né? As coisas não vão se encaixando, o tempo vai passando, quando você vê, passou um ano e você não evoluiu. Então é ideal que você estabeleça prazos para suas metas, para o seu plano de trade. Por exemplo, ali, vou concluir a formação do zero ao trader financiado em 90 dias e colocar em prática meu conhecimento para passar em uma mesa proprietária. É até bem aplicável, né? Quanto a capacitação e cursos, não só em cursos de day trade, mas em diversos cursos, né, do mercado. Observe-se que o número de pessoas que conclui o curso e obtém um certificado é muito menor do que aqueles que iniciaram o curso. Sei lá, num curso qualquer aí, 100 alunos se inscreveram, quiçá 30 vão concluir o curso em todas as fases, realizar todas as provas, chegar lá no final e obter o certificado. Então já começa aí na capacitação a sua definição de tempo para atingir objetivos. E exemplo de metas a ser traçadas para um plano de trade é você rascunhar alguns objetivos financeiros. Eu desenhei aqui um cenário para você se basear e criar o seu. Por exemplo, um trader que está entrando aí no mercado tem alguns sonhos aí de curto e longo prazo, que seria dar uma entrada em uma casa própria. Ele tem um apartamento que ele deseja, que com 30 mil reais ele consegue pelo menos ali dar uma entrada para começar, né, uma vida numa casa nova, com as chaves nas mãos, com financiamento, sim, mas, né, consegue, né, entrar nesse apartamento tão sonhado, dando uma entrada de 30 mil reais. Ele vai colocar isso lá no plano dele. Ah, quer um carro 0 km ou seminovo, avaliado em 95 mil reais. Pagar à vista, por que não, né? Coloca lá na prancheta dele, de objetivo, uma viagem de qualidade por ano, né? As pessoas precisam descansar, inspirar a cabeça. Então, algo em torno ali de 10 mil reais para gastar com uma viagem. Dar aos filhos acesso a uma educação de qualidade. Quem não quer, né? Colocar o filho em uma escola particular com a melhor educação, dar um melhor futuro. Tem sido custoso no Brasil colocar uma criança para estudar. Eu sinto isso na pele. Pode colocar aí por baixo uns 18 mil reais por ano com mensalidades, matrícula, material escolar, que você vai gastar para colocar cada filho aí numa escola particular, né, de excelente qualidade. Nem excelente qualidade. Aquelas de elite mesmo são 5 mil reais, 10 mil reais por mês. Aqui é sendo mais modesto mesmo. E aportar 1.000 reais por mês em investimentos conservadores, renda fixa, né? Títulos de previdência privada, visando já a aposentadoria, um dinheiro que você não vai mexer, é para um objetivo de longo prazo. Então, somando todos esses valores aqui, desses itens, a meta anualizada ali, ao lado direito, dá 165 mil reais. Um valor, né, para muitas pessoas é um valor alto, grande, até, né, cresce os olhos. Essa meta é muito fora do plano Smart ali. Mas quando você divide essa meta em valores menores, mês a mês, dá 13.750. E se for colocar na média diária, você tem que buscar R$ 625 reais por dia. Parece que isso é factível, né? No day trade, fazer, ainda mais financiado por uma mesa proprietária que vai te dar o capital ali para você operar, basta você chegar com conhecimento. E quando a gente coloca esse valor em dólar, dá apenas 113 dólares e 63 cents. Ou seja, com um plano mínimo ali de uma mesa proprietária de 25 mil, que ela te dá 25 mil para você operar, né? Mais uma margem ali de 1.500, né, de meta para ganhar ou perder para ser avaliado, é factível, com a volatilidade que o mercado americano oferece, você fazer 113 dólares e 63 centes
em média ali no dia a dia, não que você vai fazer, né, todos os dias o mesmo valor, porque o mercado ele é volátil, é um investimento de renda variável, você pode perder. Então, você colocar isso como parâmetro, por exemplo, de meta de perda e de ganho no dia, é factível, totalmente factível de você realizar. Agora vamos falar um pouco de gerenciamento de risco, entendendo, entendendo primeiro a importância de cuidar do drawdown da sua conta. O que seria o drawdown? Muita gente tem dúvida, né? É nada mais do que a redução do seu capital, né, de uma conta após uma sequência de perdas. Em outras palavras, é a diferença entre o pico e o fundo do saldo capital durante o período de tempo. Por exemplo, você tem uma sequência ganhadora, chegou a 10 mil reais de ganho, né? E aí veio um dia, 2, 3 dias de loss, você entrou nos pitfalls, né? Segundo o Jefferson Latos, que é um outro mentor que me capacitou, inclusive, você entra em fúria e perde 2 mil reais desse capital. Então ele sai ali de 10 mil, vai para 2 mil, você perdeu 20% desse capital. O seu saldo ficou em 8 mil. Aí você põe a cabeça no lugar, de repente foi uma sexta-feira, né? Final de semana você descansou e voltou para operar na segunda, tranquilo, passou a semana ali ganhando e chegou a 15 mil reais, né? Ultrapassou o topo dos 10 mil que você estava antes. E aí, né? Você tem um novo dia de perda, mas mais controlado ali, perdeu apenas 1.500. Então, você perdeu 1.500 de 15 mil. Então, a referência para o drawdown é o último topo. Veja, 1.500 são 10% de 15 mil. Então, o drawdown ali lá na frente foi de 10%. Aqui embaixo, quando você perdeu 2 mil de 10, o drawdown foi de 20%. Então, a referência, né, é o valor do topo para calcular o seu drawdown, beleza? Então, a cada topo que você faz, a referência percentual para calcular o seu drawdown é o valor máximo, o topo. Acho que ficou bem claro, né? Então, vamos entender o quanto você deixar a conta ficar negativa, né? É prejudicial para a recuperação e retomada, né? E até para o seu emocional. Essa tabela, ela representa a criticidade de se recuperar um drawdown que passa de 30%. Então, simulando aqui uma conta de 10 mil reais ou 10 mil dólares, tanto faz, você ter um drawdown de 10% dessa conta, você vai perder 1.000 reais, o novo saldo vai ser de 9 mil, e para você voltar, né, para o saldo de 10 mil, que era o seu topo, você tem que fazer 11,1%. 1,1% a mais, né? Para voltar, você vai ganhar os mesmos mil, no entanto, sobre 9 mil, para você voltar aos 10 mil. Agora, se você tem um drawdown de 20%, a perda é de 2 mil, como vimos lá no gráfico. O novo saldo vai ser de 8. Para você voltar ao topo de 10 mil, você tem que fazer 25% desses 8 mil. Veja como sobe um pouquinho o risco ali, né? É o esforço que você tem que fazer para voltar para os 10 mil. Você vai ganhar os mesmos 2 mil, mas ali de forma oculta, o esforço para isso é maior, né? Tem que fazer vários trades e recuperar 25%, né? Essa palavra recuperar até meio que é ruim de se utilizar no mercado. É um dinheiro novo que você tem que fazer trabalhando para voltar uns 10 mil. Agora, quando o drawdown, né, você insiste na operação já, né, com efeitos emocionais de não querer perder, né, e deixa seu drawdown chegar a 30% do capital, perdendo ali 3 mil reais dos 10, o novo saldo passa a ser de 7 mil,
até coloquei numa coloração amarela ali, né? Acende o alerta, porque você perdeu um grande valor que para você voltar para 10 mil, você tem que fazer 42,9% para fazer os mesmos 3 mil e voltar para os 10. Ou seja, um esforço aí de quase a metade, né, da conta. E aí, alerta vermelho total, o trader está em parafuso, deixou a perda no dia chegar a 4 mil dos 10, está sobrando só 6 mil. Para conseguir voltar para os 10, ele tem que fazer 66,7%. Aqui o risco está extremamente alto. E aí, o último nível ali, 50% de drawdown, esse sim é matador, porque o trader perde a metade do capital dele, sobra 5 mil. Para ele voltar para os 10 mil que ele tinha antes, ele tem que fazer 100% do que sobrou. E aí, ó, é o dia que o trader quebra a conta, vai para o all-in, já não está fazendo operações dentro de uma técnica, dentro de uma análise de mercado, bota tudo a perder, com raiva do mercado, angústia, raiva de si mesmo. Já passei por isso várias vezes. É o pior sentimento que você pode ter, porque você acaba quebrando a conta se tentar buscar, né? E no dia seguinte, se você tiver algum capital, né, para se recolocar no mercado, você vai não para executar sua técnica, fazer uma leitura correta do mercado, você vai para recuperar o dia anterior e aí perde, corre o risco de perder tudo de novo, né? E entrar numa espiral negativa. Então, evite desde o começo ter grandes drawdown na sua conta, de no máximo ali 10 a 20%. Chegou a 30%, lembre-se dessa aula. Você tem grandes riscos de começar a cair em gatilhos emocionais, que vamos ver na aula 14, e sair da técnica da leitura de mercado para recuperar o que o mercado acabou tirando de você, mas por alguma falha sua, pode ter certeza, que sempre o mercado vai estar certo. Você tem que se adaptar ao mercado, seu gerenciamento de risco, ter um plano para estar dentro dele. E por último, né, acho que é o último slide, não, penúltimo. Como você deve definir os limites de perda do seu plano de trade. Agora que você compreende o drawdown, o ideal é que você, né, já trace os limites de perda da sua conta. Por exemplo, a sua conta da mesa proprietária te dá um limite de perda de 2.500, né? Limite total de perda para você ser reprovado na prova. Então, o ideal é que você já trace esses 30%, né? Que é crítico. 30% de 2.500, que é o limite total para você estar eliminado, dá 750. E a meta de ganho de pelo menos 1,5 vezes o risco que você vai correr, né? Então, uma meta ali de 1.125 na semana ou no mês, de acordo com a sua disponibilidade para operar também. Beleza? Então, quando chegar em 750, opa, algo está errado, preciso rever o que me fez chegar a esse limite de perda, né? Que eu defini de 30% e se reajustar. Poxa, cheguei a 750, vou pegar aqui agora o que sobrou, né? 2.500 menos 750 e traçar um novo drawdown para uma nova estratégia, né? Uma nova forma de ver o mercado. E aí o limite de perda dos 1.750, 30% do que sobrou, são 525. Aí você define um novo limite de perda para uma nova rodada aí de testes que você está fazendo, né? Novos aprendizados. E você vai aprendendo com esse processo, mesmo perdendo, a gerenciar o seu risco e não perder a sua conta, né, de uma vez, com gatilhos emocionais, beleza? E quando você tiver positivo também, né? Era de 2.500 a perda, dei certo na prova, passei, fui para conta live, tô fazendo uma grana, cheguei a 3 mil, mas comecei uma fase ruim.
O máximo que você vai perder é 30% desses 3 mil. Se eu não me engano, dá 900, né? Limite de perda aí para você começar a ligar o alerta amarelo e rever suas estratégias. De repente não está numa semana boa, para de operar. Enfim, são várias dicas que a gente vai pegando com tempo de tela também. E uma outra dica que eu dou aqui é focar no resultado e não na taxa de acerto. No mercado, você vai errar. Não adianta você buscar estratégias maravilhosas que vão te dar 90% de assertividade. Muitos traders vangloriam que tem uma taxa de acerto de 80%, 90%, mas provavelmente está deixando de estopar operações, passando calor, para que a plataforma não pegue, né, essa taxa de erro, né? Porque a taxa de acerto só é calculada quando você zera a sua posição. Se você abre uma operação, fica super negativa, ela volta e termina ganhadora na hora do encerramento, ele conta como aquela operação positiva. Mas não foi uma operação com risco-retorno bom. De repente a operação foi 5 vezes para trás, negativa. Buscava-se, por exemplo, R$ 100. O trader deixou a operação virar R$ 500 negativa, aumentou o contrato, aí voltou e deu ali os R$ 100. Porém, a qualidade da operação foi muito ruim. Ficou 500 negativo para dar 100. Uma hora isso dá muito errado. A plataforma conta como uma operação ganhadora, mas o risco foi extremamente ruim para a conta. Então é melhor que você stop curto. A plataforma vai contar ali que você está com uma assertividade baixa de 50, 40, 60%, mas o resultado vai ser positivo. E eu trago exemplos aqui nesse slide. Por exemplo, um total de operações, de 100 operações no mês. Um cenário 1 aqui, você acerta 60, você erra 60%, né? 60% dessas operações, que é 60 mesmo, que dá R$ 6.000. Mas acerta 40 operações. Mas tem um detalhe aqui, né? Tem que ter um risco-retorno de pelo menos 1,5. Ou seja, estou arriscando R$ 100 para ganhar R$ 150. Num cenário um pouco ruim ali, que o trader mais erra do que acerta, mesmo assim ele termina em empate. No máximo vai pagar ali as taxas de corretagem, emolumentos, porque 60 operações vezes 100 deu 6.000, 40 operações vezes 150 deu 6.000, empatou. Agora no cenário 2, que ele acerta metade das operações. 50 vezes 100, 5.000, 50 vezes 150, 7.500. Líquido sobrou 2.500 ali. Mesmo acertando só a metade das operações, com risco retorno de 1,5. E agora no cenário 3, que vocês, com todo o conhecimento do curso, têm capacidade de chegar a esse nível, acertar 60% das operações, acertando, perder quando as operações dão errado. 40 vezes 100, 4.000, 60 vezes 150, 9.000, um resultado de 5.000, acertando 60% das operações. Então, não é taxa de acerto que vai te fazer dar certo no day trade, mas sim você buscar as melhores operações com risco-retorno de pelo menos uma vez e meio, 2 vezes, e quando a operação der errado, você perder pouco, beleza? Então é isso o que eu tinha para falar nessa aula. Era isso, a gente vai trabalhar ao longo do tempo na sala ao vivo esses aspectos, não dá para resumir tudo em uma aula, mas eu acredito que a gente trabalhou conceitos super importantes aqui. E a próxima aula, a última do curso, vamos falar da psicologia do trader, né, o mindset. Te encontro lá. Até mais.